Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a Terra. Será que a Terra vai ser destruída um dia ou será que a Terra vai voltar a ser um paraíso? Quero contar aqui duas breves experiências. Em certa ocasião, uma tardezinha, eu estava com outro irmão conversando com um senhor que era músico da congregação cristã do Brasil. E esse senhor, depois de raciocinarmos com ele por algum tempo sobre a questão do destino da Terra ser transformada num paraíso, contrariando aquilo que ele acreditava, né? Que a Terra seria destruída, ele soltou a seguinte pérola: Olha, Pedro, se for para viver na Terra, eu prefiro ser destruído. E aí eu, meio em tom de brincadeira, falei para ele, né? Parabéns, o senhor acaba de, provavelmente, pecar contra o Espírito Santo. A segunda experiência foi num domingo de manhã. Nós batemos na casa de uma senhora que era da Igreja Batista. E essa senhora, ela morava numa casa que tinha um grande quintal, um quintal bem gramado, com árvores. E esse quintal ele era inclinado, né? Tinha a parte mais elevada e depois ele vinha descendo assim, né? Até de maneira não tão suave, vinha descendo, né? De uma maneira íngreme. E então nós estávamos conversando com ela obviamente defendendo que a terra seria destruída, que Deus ia acabar com tudo. E por mais que se mostrasse textos bíblicos, parece que não entrava na cabeça dela. Ela estava realmente convicta de que a terra seria destruída. Até que eu notei que, assim, na parte de cima do quintal, ela tinha uma cachorra, e essa cachorra havia dado cria, talvez há uns um mês e meio, 2 meses. Então, estava lá uns 8 cachorrinhos, um mais lindo que o outro. E como todo bichinho, todo filhote, e estavam ali fazendo uma festa, né? Um mordendo a orelha da mãe, outro mordendo o rabo, outro pulando por cima dela, outros correndo um atrás do outro, e assim por diante. E rolavam por aquele terreno que, né, era tipo uma descidinha, né? Rolavam, né? Aí eu falei para ela, viu, dona Fulana, já que a senhora acha que Deus vai destruir a terra, ele vai destruir também aqueles bichinhos ali? E ela, obviamente, é uma pessoa que amava os animais, né? Olhou e falou assim, puxa, aí é complicado, não, seu Pedro? Realmente a coisa é difícil, né? Falei, a senhora percebeu a falta de lógica em achar que Deus vai destruir a terra pelo fato de o homem ter pecado? Só não acha muito mais fácil Deus tirar os maus inquilinos da terra e transformar essa terra num paraíso novamente? Bem, aí a palestra tomou um outro rumo, né? Bem, na verdade, as pessoas que acreditam que a terra vai ser destruída, elas muitas vezes não param para pensar, né? E isso é uma coisa que realmente merece atenção. Por exemplo, no capítulo 1 de Gênesis, depois de mostrar tudo aquilo, né, de analisar tudo aquilo que Deus havia criado, se você pegar o versículo 31, Gênesis 1, 31, então ali vai mostrar que Deus, depois de ter criado tudo, era como se ele voltasse e olhasse para tudo novamente e falasse assim: Eis que tudo é muito bom. Então, note, a terra, quando Deus criou, ele mesmo achou que era muito bom. Então, será que Deus vai destruir algo que ele, por ser perfeito, ser puro, justo, iria destruir aquilo que ele mesmo achou que era bom? Então, é algo para se pensar. Eclesiastes 3,11 fala que Deus colocou a ideia da eternidade no coração do homem. Então, o homem tem no DNA a vontade de viver para sempre. Ninguém quer morrer, ninguém quer morrer, ninguém em sã consciência pensa em morrer. As pessoas querem viver, perceberam? É interessante também que quando alguém compra uma casa ou vai construir uma casa, a primeira coisa que o casal já mentaliza, especialmente as mulheres, né, é fazer um jardim. Se a casa não tiver um jardim, não tiver planta, a primeira coisa, vou fazer um jardim. Às vezes nem tem espaço para isso, mas aí já compram vasos, compram flores e para embelezar, né? Se tiver um quintal, já pensam ali em criar animais, já pensam em fazer uma horta, plantar árvores, flores, enfim. A ideia do paraíso, né, que significa jardim ou parque, está no inconsciente das pessoas, está no DNA das pessoas. Tudo aquilo que nós amamos foi criado
para a terra, né? Por isso que existem cores na terra, você enxerga em cores, você enxerga colorido. Então as cores existem para que você se decida as cores. Quando você não come simplesmente para encher o estômago, para se alimentar. Você sente prazer em comer, porque existem sabores, mas você tem também as suas glândulas que dão o paladar. Então, Jeová criou o homem para a terra e a terra para o homem. Perceberam? Bem, mas será que tem alguns textos na Bíblia que alicerçam que a terra foi projetada para continuar para sempre? Bem, se você pegar Eclesiastes 1:4, você vai ler ali que uma geração vem, outra geração vai, né? Ou uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Isaías 45:18 fala que Deus não fez a terra para ser um baldio desolado, mas fez a terra para ser habitada. Isaías 45:18. É interessante também que o Salmo 37:29 fala que os justos herdarão a terra e viverão nela para sempre. Olha, os justos herdarão a terra e viverão nela para sempre. Jesus, em Mateus 5:5, ele fala que os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. Então vejam que existe uma infinidade de versículos, vou citar poucos aqui, porque senão ficaríamos aqui horas falando, que mostra claramente que a terra foi feita para ser habitada, sim. Tanto que isso é verdade, que se você pegar Apocalipse 11:18, no final do versículo, fala que Deus vai destruir os que estão destruindo a terra. Então, se a terra estivesse fadada a ser destruída, por que quando o Jeová vê que estão destruindo a terra, isso causa ira, causa indignação nele, a ponto dele falar que ele vai destruir os que estão destruindo a terra? Se a terra já estivesse programada para ser destruída, então essas pessoas apenas estariam adiantando aquilo que Deus vai fazer. Mas isso não é verdade. Deus vai destruir os que estão destruindo a terra. Então, mostrando que a terra realmente ela foi feita, foi projetada para que nunca fosse abalada, conforme fala o Salmo 104:5 também. Bem, é interessante que muitos talvez citem o que diz 1 Pedro 3:7. Olha que interessante. Eu vou ler aqui numa tradução que fala com bastante clareza, né? Porque algumas traduções têm um português tão arcaico que você tem que ver um dicionário para saber o que ela quer dizer, né? De tão antigo que é o português. Mas o texto que as pessoas citam muito é 2 Pedro 3:7. Então diz assim, olha, 2 Pedro 3:7. Mas, pela mesma palavra, note, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição das pessoas ímpias. Então alguns se apegam nesse texto, né? Mas se esquecem, né, de analisar que aqui fala que os céus também serão destruídos, se formos pegar literalmente. Então, aqui não fala que só a terra, né, está sendo guardada para o dia do julgamento, mas fala que os céus também estão sendo guardados. E e mostra aqui que a destruição não é dos céus e da terra, a destruição é das pessoas ímpias. Então as pessoas ímpias serão destruídas. Se você pegar Provérbios capítulo 2, versículos 21 e 22, fala que as pessoas más, os iníquos serão arrancados da terra. É eles que serão arrancados da terra. Agora é interessante, né? Aqui o versículo 13 de 2 Pedro, dando sequência, né? Diz assim, olha, mas há novos céus e uma nova terra, que aguardamos segundo as suas promessas. Note, e nesses morará a justiça. Então fala que nós aguardamos novos céus e uma nova terra, e diz que nesses habitará a justiça. Bem, se formos acreditar também que aqui está falando dos céus literais, então iremos acreditar que nos céus, onde Jeová mora, Jesus Cristo mora e os anjos moram, ali não tem justiça, porque diz que ainda vai habitar no futuro. Então lá não tem justiça.
Então é óbvio que está falando aqui de céus e terra em sentido simbólico. Quem seriam esses céus e quem seria essa terra? Bem, talvez um texto ajude a entender. É um texto que no passado, quando fazíamos muitas palestras com pessoas que acreditavam na destruição da terra, nós costumávamos usar. Talvez você até conheça. Isaías capítulo 1, versículo 2, numa época em que Jerusalém, lá, Judá, estavam tão pervertidos que o versículo 6 fala que não havia nenhum ponto são neles, estavam sendo considerados como Sodoma e Gomorra. Olha o que Isaías fala aqui, olha. Preste bem atenção. 1:2 Isaías. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Então notem, céus ouvir e terra dar ouvidos. Será que está falando com os céus literais e a terra literal? Não. Vejam o que diz o 10. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Governadores ou governantes, conforme falam algumas traduções. Percebeu? E olha em sequência. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Então aqui, a terra é o povo. E os céus são os governantes, os governadores. Aqui usa a expressão Sodoma e Gomorra porque era essa situação que estava havendo lá em Jerusalém. Se você leu o capítulo, você vai ver que eles estavam agindo como Sodoma e Gomorra. Mas note, céus, né? Dai ouvidos, né? Ouvir, né? Ouvir a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Então, em harmonia, né? Quando fala aqui, ouvi, ó céus, ouvi, ó governadores, dai ouvidos, ó terra, dai ouvido, povo. Então, mostrando que céus na Bíblia, muitas vezes, dentro do contexto, significa governantes. E terra significa povo. Então, quando fala ali que os céus e a terra que agora existem, note, que agora existem, esses céus seriam os governantes, que estão governando a terra de uma maneira totalmente imprópria, porque quem está por trás é Satanás, o governante deste mundo, né, o real governante deste mundo, e o povo, a humanidade afastada de Deus, que está na situação que você está vendo aí que está, né? Uma situação deplorável. Então, é essa nova sociedade humana que virá, que significa esses céus e essa terra que nós aguardamos. E esses céus que nós aguardamos, onde vai haver justiça, são um novo governo, um governo que não estará sob a influência do Deus deste mundo, que é Satanás. Por isso que a Bíblia fala que Deus comprou pessoas para ir para os céus, ou para o céu. Quem são essas pessoas? São aqueles que, segundo Apocalipse 9, Apocalipse 5, 9 e 10, irão governar a terra. Eles, juntamente com Jesus, irão governar a terra. Olha os novos céus aí governando. Né? Daniel 4, 26, se não me falha a memória, né? Daniel fala lá, os céus governam. Por quê? Porque aqueles que irão para o céu irão lá com o objetivo de governar a terra, juntamente com Jesus, e transformar essa terra aqui no paraíso que ela é. Um paraíso que está degradado, mas a terra, se você analisar bem, você que tem animais, você que é uma pessoa que tem discernimento, você que analisa as coisas, você vê que a terra realmente é maravilhosa. Tudo o que você necessita está aqui. E aqueles que irão para o céu irão com um propósito, governar essa terra. Né? É um assunto apaixonante, empolgante, mas o nosso tempo realmente ficaria muito longo se eu fosse entrar aqui em todos os detalhes. Mas, quem sabe, em próximas experiências, próximos áudios, eu entrarei em alguns detalhes mais específicos, né? Por que as pessoas vão viver lá no céu e por que realmente a Bíblia fala que a terra vai voltar a ser um paraíso. Aliás, esse é o destino final da humanidade. O homem foi criado para a terra e a terra foi dada ao homem, né? Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. É isso que diz o Salmo lá. Então, eu agradeço a todos pela atenção e um bom dia a todos. Que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.